Muito bem, meus amados e queridos irmãos, queremos ser gratos a Deus pelo privilégio, por mais uma oportunidade que Deus está nos dando de trazermos para vocês um estudo bíblico, trazermos a palavra de Deus aos nossos corações. E quero nesse momento poder compartilhar com vocês uma porção das Sagradas Escrituras. Hoje, sexta-feira, dia 26, estamos aqui para poder ministrar o que seria o nosso culto de ensino, presencial. Por enquanto, nós estamos ainda apresentando esse material online e espero ter esse material um alcance a muitas pessoas que hão de nos assistir, tanto a congregação local, quanto os demais irmãos e amigos distantes que possam ser alcançados através deste vídeo que está sendo apresentado nesse instante. Eu quero trazer como base hoje para conosco um estudo da palavra que se encontra na epístola, na carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma, Romanos capítulo de número 3, os versículos de número 24 e versículo 25. Capítulo 3 de Romanos, no versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ela na sua paciência, deixando de lado os delitos outrora cometidos. Então eu quero, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, trazer para com os nossos amados irmãos uma palavra, um estudo bíblico neste momento, baseado com o seguinte tema: a teologia da justificação. A teologia da justificação. Essa é a mensagem que traremos para conosco, traremos para os nossos amados irmãos neste momento. E o que nós queremos de antemão falar é que o pecado, ou a ação de Adão e Eva terem lá no jardim do Éden desobedecido às ordenanças, a ordem, a orientação de Deus, trouxe para nós consequências e nos tornamos injustos diante de Deus. Mas o processo da justificação vai nos tornarmos novamente, temos acesso a Deus, tornando justo diante daquele que outrora éramos injustos por natureza, devido à queda do homem, devido à velha natureza que tem predominado na vida do ser humano. Mas pela justificação Deus está nos alcançando e nos dando o privilégio novamente de ter acesso ao Pai mediante a fé no sacrifício que Cristo fez no Calvário. E eu quero começar falando sobre 3 pontos desse estudo que nós iremos estar ministrando nesse momento. O primeiro ponto dessa mensagem é que a teologia da justificação, o item primeiro é o instrumento divino da justificação. O que Deus usa para justificar os crentes que crê no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo Jesus. O segundo ponto é o instrumento humano da justificação, a fé. E o terceiro tópico dessa palavra é os méritos da justificação. São 3
tópicos que nós iremos estar dividindo esta palavra, esse estudo bíblico para com as nossas vidas nessa sexta-feira, dia 26 de março de 2021, aqui diretamente da Assembleia de Deus Tempo Central em Amaro, distrito de Assaré. Então essa manhã, queremos ser o instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Depois dessa introdução, vamos diretamente para com a palavra. Queridos, o primeiro instrumento que Deus usa para a justificação daqueles que crêem é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o instrumento divino da justificação. E eu quero citar uma referência bíblica para vocês que estão nos assistindo, que estão participando conosco desta mensagem. Está inserido no próprio versículo 25 da leitura que nós fizemos, que diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então, o instrumento divino que ele usa para nos justificar é o sangue que foi derramado lá no Calvário. É o sangue de um justo para justificar a muitos. O sangue de Cristo Jesus que foi derramado lá no Calvário é um instrumento divino que Deus usa para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus. Então, essa é o início desta palavra, e o instrumento divino que Deus está usando, que Deus usará, é o sangue de seu Filho, para nos purificar, para nos limpar e para nós voltarmos a ter acesso a Deus como tinha antes nossos pais. Então vamos continuar seguindo esta reflexão, este estudo, esta palavra. A segunda coisa, o segundo instrumento divino da justificação é que a fé neste sangue conduz à posse da justificação. Ou seja, eu tomo posse da justificação na fé neste sangue, neste sacrifício. E nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Romanos capítulo 5, versículo 9, nós vamos encontrar a palavra de Deus falando para conosco que logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, Deus não nos destinou para a ira. Então, com isso, nós fomos alcançados, justificados pelo seu sangue, quando cremos no sangue de Cristo, no sacrifício de Cristo no Calvário. Então agora o versículo 9 de Romanos vai nos dizer que nós iremos tomar posse. Essa justificação, ela vai se materializar em nossa vida, logo muito mais, sendo já nós agora justificados, seremos salvos por eles da ira. Então, com isso, nós estamos aqui mostrando para com os nossos amados irmãos que o primeiro ponto que nós precisamos compreender é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos torna justo, nos torna a ter acesso novamente ao Pai, assim como Adão e Eva tinham acesso a Deus no jardim. Então, voltarmos a ter essa comunhão novamente, alguém foi preciso morrer, para que através da sua morte, eu e você tenhamos acesso à presença de Deus.